Salve, salve, queridos alunos, queridos professores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meu nome é Kleber Fagundes, sou professor de História e essa será a primeira aula de 3, onde nós abordaremos a história das religiões monoteístas. Essa abordagem será feita de forma cronológica. Então, vamos iniciar pela primeira religião monoteísta, que é a religião do povo hebreu. Bora para a tela do computador? Então, seria aí o monoteísmo, pessoal. Então, são religiões que pregam, a existência de um único Deus. Teísmo, Deus. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, pessoal, para a gente entender melhor aí, a história do monoteísmo, nós temos que entender aí a história dessas 3 grandes religiões, não é? Começando aí, tá, em ordem cronológica, tá, pessoal, pelo judaísmo. Vocês estão vendo aí, o símbolo da estrela, a famosa estrela de Davi. O fundador aí do judaísmo nós temos aí como o Abraão. Logo na sequência, tá, pessoal? Dentro ali, em meio ali o povo judeu, tá? Depois da morte do rei Davi, teremos aí, o nascimento de Jesus Cristo, ok, pessoal? E o nascimento de Jesus Cristo, toda a sua história, crucificação, teremos início aí a uma outra religião, que seria a religião cristã, Essa religião cristã, do qual eu falo hoje, tá, pessoal? Ela tem várias ramificações, Você católico, você evangélico aí, de diversas igrejas aí, você testemunho de Jeová, ou seja, todos vocês aí são cristãos, tá? Vocês acreditam em Cristo, tá? E foi ali dentro do judaísmo, Jesus era judeu. Então foi ali que ele nasceu, viveu, tá? Tem toda a sua história e é ali também que vai surgir aí, vamos dizer, essa nova ramificação de religião monoteísta. Logo depois, temos aí, tá, pessoal? Essa que seria a última aí, cronologicamente falando, a última religião monoteísta que surgiu. Foi fundada aí por Maomé, ok? É claro, com base nas outras 2 anteriores, que seria aí o cristianismo e o judaísmo, tá? Então, quem fundou a religião islâmica, vocês estão vendo a estrelinha ali, a estrelinha e a meia-lua, foi Maomé. Essa religião também é conhecida hoje como religião muçulmana. Vamos aí então para o próximo slide, tá, pessoal? Para a gente conhecer aí a primeira, a aula de hoje aí, basicamente, nós vamos conhecer a história da primeira religião monoteísta, Ou seja, nós vamos conhecer a história do judaísmo, tá, pessoal? Vocês estão vendo a estrela aí, A famosa estrela de Davi. Por que que ela é o símbolo, da religião judaica, Ela é o símbolo, pessoal, porque quando nasceu aí o rei Davi, uma estrela no céu, uma estrela anunciou aí o seu nascimento, tudo bem? Então vamos conhecer um pouco então a origem desse povo, o povo hebreu, ok? Então eles eram conhecidos aí inicialmente como povos hebreus. Então, povos de origem semitas, tá, pessoal? Por que semitas? São descendentes de Sem. Quem que é Sem? É um dos filhos de Noé. Seus primeiros registros históricos vêm da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Okay? Bom, então aqui, pessoal, nesse slide temos aí os nomes ao qual nos referimos, aos judeus. Podemos chamá-los de hebreus ou hebraicos, que inclusive aí é uma das primeiras nomenclaturas, que surge. Depois judeus e israelitas, tá? Mas vamos lá. Onde esse povo surgiu, os descendentes de Sem? Então vamos lá, pessoal. Região sul da Mesopotâmia. Vamos verificar no mapa aqui. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá desse lado aqui, bem no cantinho aqui,
ali a cidade de Ur, ok? Ali na cidade de Ur foi então onde eles surgiram, né? Bem ao sul ali da região da Mesopotâmia. Então é ali que esse povo vivia ali, né? Aliás, tá, pessoal, na antiguidade, a região da Mesopotâmia é onde temos aí os primeiros registros, né, de cidades, ok? É nessa região aí. Bom, o livro sagrado dos judeus, tá? Torá, tá, pessoal? O Torá ou Pentateuco é o livro sagrado aí dos judeus. Nesse livro, vocês podem encontrar, inclusive, traduzido aí para o português, tá, pessoal, na internet. Vocês vão encontrar ali várias histórias que vocês já estão ali acostumados a ouvir, né? Como a história ali da Arca de Noé, né? O Gênesis, né? Adão e Eva, ok? Moisés, né? Quando abriu lá o Mar Vermelho, enfim. Na verdade, o Torá foi que deu origem aí ao que nós aí cristãos chamamos, né, de Velho Testamento, ok? Mas vamos seguir que a história hoje é sobre os judeus, ok? Bom, a divisão histórica dos hebreus, tá, pessoal? Os judeus aí. Então a primeira parte aí, né? Nós dividimos em 3 partes aí a história dos judeus. Então é a era dos patriarcas, né? Com Abraão, foi aí o fundador, né, da religião hebraica, né? Isaac e Jacó, e temos aí também Moisés. Já a segunda era, né, a era dos juízes, temos aí Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E a terceira época, né, a terceira parte dessa divisão é a era dos reis, né? Temos então Saul, Davi e Salomão, né? Salomão aí, filho de Davi. Ok, pessoal? Vamos seguir em frente aí. Bom, a Era dos Patriarcas, pessoal, olha só. A Era dos Patriarcas é a primeira das 3 fases, né, da presença do povo hebraico na região de Canaã, ok? Tal era se iniciou aí com a migração, né, com a saída de Abraão e seu povo lá da cidade de Ur, né, que nós já vimos, hoje é o Iraque, né, na antiga Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C., tá, pessoal? 2000 a.C. E se findou com um episódio referido como Êxodo, né? Onde Moisés lidera aí a volta de seu povo, né? Sai lá do Egito, onde eles estavam submetidos à escravidão, tá, pessoal? Então essa é a era aí dos patriarcas, né? Então foi Abraão, né, que saiu ali da cidade de Ur, né? Por um chamado de Deus, em direção à Terra Prometida, né? Que todos nós já ouvimos falar aí, né? Que tem também aí a passagem na Bíblia, né? Então, Abraão leva seu povo até aquela região, né? Que hoje nós conhecemos aí como região da Palestina. Vamos dar uma olhadinha no mapa aí, tá, pessoal? No mapa atual aí, onde seria essa região? Onde é essa região? A Terra Prometida, né? A antiga Canaã, hoje Israel. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, então a região de Israel, tá? Então tá aqui no mapa, tá? Olha só. Então todas essas áreas aqui pertencem a Israel, faz divisa ali com o Egito, né? Nós chamamos essa região aqui a região do Oriente Médio, né? Então temos aqui a Cisjordânia, né? Jerusalém, a faixa de Gaza, tá, pessoal? Tudo isso aqui é Israel, tá? Tudo isso aqui é Israel, fazendo fronteira aqui à direita, né, ó, com a Jordânia, logo ali acima, né, ao norte, com a Síria e o Líbano, né? E aqui na parte de baixo aqui, né, à esquerda da tela aí, com Egito, ok? Então essa é a terra prometida, né, de Abraão aí, né? Que Deus aí sinalizou a Abraão, né? Ó, Abraão, leva o povo para lá, né? Uma terra melhor, uma terra onde vocês vão encontrar a paz, a tranquilidade, ok? Então essa é a terra prometida aí, de acordo com a Bíblia, tá bom, pessoal? vamos em frente aí. Bom, aqui temos outro mapa, tá? Onde nós conseguimos visualizar ali, ó, a região de Israel.
ali o canal de Suez. E logo depois ali, né, pessoal, passando o canal de Suez ali, nós temos o Egito, né? Para vocês terem uma ideia melhor aqui, ok? Vamos seguir em frente aí. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de Moisés, ok? Então, cerca de 400 anos depois da família de Jacó ter se estabelecido no Egito, no fim de Gênesis, né, seus descendentes tinham se tornado um grande povo. O faraó, com medo do poder israelitas, escravizou-os e tentou matar todos os meninos recém-nascidos. Mas o menino sobreviveu, Moisés. Né? É uma história também conhecida aí, tá, pessoal? Então, os israelitas, né, os hebreus, os judeus, eles saíram ali, então, da região lá de Israel por conta de seca, tá, pessoal? Por conta de muitos problemas que tiveram aí com a seca. Não estavam conseguindo criar seus animais, não estavam conseguindo aí produzir os seus alimentos. Então, eles resolvem ali migrar, né, sair lá de Israel, da Terra Prometida, e ir para o Egito, ok? E no Egito, como todos sabemos aí, né, eles serão ali, né, o povo israelita, né, o povo hebreu, infelizmente ali foi escravizado durante 400 anos, tá, pessoal? Ok? E Moisés, como vocês sabem aí, acabou ali escapando de uma carnificina, né, e foi criado ali pelo faraó como seu próprio filho, né? Foi criado como seu filho ali, ok? Bom, o êxito hebraico. O que é o êxito, tá, pessoal? Então, o êxito é o momento que Moisés retira o povo judeu ali do Egito, né? Tem a história, né, que ele abre lá o Mar Vermelho e retira todo o seu povo, né? Para o povo judeu, pessoal, essa época ela é tão importante que eles comemoram a Páscoa, tá? Essa época aí, a época que eles escaparam da escravidão, né? Então eles comemoram a Páscoa, a liberdade, ok? Bom, depois que Moisés atravessa ali, né? Ele sai do Egito. Depois de algum tempo, ele recebe ali os 10 mandamentos, ok? Vamos aí para o próximo slide. Bom, pessoal, olha lá, os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu aí do próprio Deus, ok? Então tá lá, ó, acompanhe comigo, ó. Não terá outros deuses diante de mim. É interessante, tá, pessoal? Que essa é a primeira, né? É o primeiro dos 10 mandamentos. Se vocês olharem ali, é o primeiro. Isso aí mostra, né? Depois de 400 anos vivendo no Egito, é óbvio que o povo hebreu acabou sendo influenciados, né, pela religião aí egípcia. A religião egípcia, para quem não lembra, é uma religião politeísta, ou seja, eles têm vários deuses, né? Vários deuses. Horus, Ísis, Osíris, né? Sete, entre outros ali, né? Então isso mostra, né, que os hebreus, os judeus, eles foram ali influenciados, né? Durante esses 400 anos vivendo ali, eles foram sim influenciados pelo politeísmo, tá? Então, por conta disso, provavelmente, um dos primeiros mandamentos é justamente esse: não terá outros deuses diante de mim, né? Então Deus aí é Deus dizendo, ó, acredite, você tem que acreditar só em mim. Eu sou um Deus único. Vocês são monoteístas, né? Vocês não podem acreditar em outros deuses. Ok, pessoal? Então não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, né? Provavelmente aí também, né? Outra influência aí que receberam lá também dos egípcios, né? Os egípcios adoravam também as esculturas dos deuses aí. Não tomarás o nome do Senhor em vão, né? Não falarás o nome de Deus à toa, né, pessoal, em vão. Lembrar-te do dia de sábado para o santificar, né? O sábado aí, o sétimo dia da criação, né? O dia que Deus descansou, o famoso Sabat para os judeus. Honrai pai e mãe. Olha lá, pessoal. É importante, né? Honrai sempre seu pai e sua mãe. Não matarás. Não adulterarás, né? Você não vai trair a sua mulher, né?
Você, mulher, não vai trair seu esposo. Não furtarás, né? Ou seja, não roubar. Não darás falso testemunho, né, pessoal? Você não vai mentir ali para ajudar alguém, né? Em momento nenhum. Então, não dar falso testemunho. E não cobiçarás, né? O que é do outro, né? A gente não deve cobiçar aí o que é do outro. Então, esses são os 10 mandamentos que Moisés recebeu ali de Deus no Monte Sinai, ok? Saindo do Egito aí para o retorno, né? Para o retorno a Israel. Bom, pessoal, depois de muito tempo aí, né? Depois do retorno dos hebreus aí do Egito para Israel, esse povo, nota-se que esse povo, né, o povo hebreu, eles vão se dividir, né? Serão aí as 12 tribos de Israel. E cada tribo, né, e cada tribo tem um juiz, ok, pessoal, de caráter mais militar ali, ok? Olha lá, o primeiro, né, temos ali Otoniel, Eude, Sangar, Débora, né, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibisa, Elon, Abdon e Sansão, né? A famosa história lá de Sansão e Dalila, né? Então esses aí são os 12 juízes das 12 tribos de Israel, ok? Então nota-se aí, tá, pessoal, que o povo tava, o povo hebreu estava dividido, tá? Não havia uma unificação entre eles ali, né? Eles estavam ali separados nessas 12 tribos aí. Ao mesmo tempo, esse tipo de organização demonstra que não havia qualquer consciência nacional entre os hebreus, né? Não existia um governante supremo para a sua tribo, e com isso, conseguir auxílio das outras tribos era considerado uma proeza. O único sinal remanescente de alguma nacionalidade hebraica é a existência do Santuário de Shilom, tá, pessoal? Só havia uma coisa ali que unificava esse povo, porque eles não estavam unificados, não havia essa ideia de nacionalidade, Nós não somos a nação hebraica. não havia isso. Eles estavam divididos em 12 nações, tá? Então a única coisa que dava ali um sentido ali de união para eles era o Santuário de Shilom. Bom, então temos aqui, tá, pessoal, logo à esquerda de vocês aí, né, o Santuário de Shilom. O Santuário de Shilom é o que restou dele, né? São as ruínas desse santuário. E logo acima aqui, o que era, né? O que foi o Santuário de Shilom? Era um templo, tá, pessoal? Um local ali de adoração do seu Deus único. Deus único que eles chamavam de Javé, tá? Jeová ou Adonai. Vamos lá para o próximo slide, pessoal. Vamos agora falar da Era dos Reis, né, pessoal? A Era dos Reis. A Era dos Reis foi um momento muito importante ali, foi um momento inclusive de unificação, tá? Foi um momento ali que aconteceu a unificação das 12 tribos de Israel. E também, pessoal, foi nessa época aí que foi construído, né, o famoso Templo de Salomão, ou Templo de Jerusalém, né, Templo de Israel. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse templo. Olha lá, pessoal. Então esse aí é o famoso Templo de Israel, né? Ou o Templo de Salomão. Ele foi construído na Era dos Reis e simbolizou, né, a unificação desse povo, né? O povo voltou, os hebreus voltaram a se unir. É interessante falar também que esse templo foi destruído por duas vezes, tá, pessoal? Por duas vezes esse templo foi destruído, né? Foi saqueado. A primeira vez foi quando aí o Império Babilônico, né, sob o comando de Nabucodonosor, acabou invadindo ali a região de Israel, né, e prendendo ali, capturando como escravos, né? Capturando ali os hebreus como escravos. E depois, 70 anos, né, 70 anos depois de Cristo, ele foi destruído novamente, tá? E esse templo hoje, né, o que restou dele. Bom, e aqui, pessoal, temos aí o chamado hoje Muro das Lamentações, que nada mais é que as ruínas, né, as ruínas do Templo de Israel, onde os judeus ali estão orando, né? Hoje, pessoal, esse muro aí,
o que sobrou desse templo tem um significado muito forte para os judeus, né? Simboliza a resiliência, né? A resistência desse povo, né? Porque foi destruído duas vezes e por duas vezes eles reconstruíram, tá? E hoje ele é tido aí como um ponto importantíssimo para o povo de Israel, né? Notem na imagem ali, eles orando lá com a mão, né? Com a mão no muro ali, ok? Mas vamos falar agora um pouquinho aí, pessoal, do cativeiro da Babilônia. Bom, o que foi então aí o cativeiro da Babilônia, pessoal? Foi quando aí o povo hebreu foi levado, né? Foi levado à força para a cidade lá da Babilônia, onde eles foram escravizados, né? Inclusive, boa parte ali do Torá, né, que a gente tem aí como o Velho Testamento, foi escrito ali, né, nos cárceres da Babilônia, né, onde o povo de Israel foi escravizado, ok? Olha só, os portões de Istar, né, que é a entrada, né, a entrada à cidade da Babilônia, onde o povo de Israel, né, onde o povo hebreu ficou ali, onde foi escravizado, tá, pessoal? Durante aí mais ou menos aí 70 anos, tá? Bom, então tá aqui, o cativeiro da Babilônia, né? Um resuminho para vocês aí. O cativeiro da Babilônia, ou exílio na Babilônia, ocorrido no século 6 antes de Cristo, né? 600 anos antes de Cristo. É um dos mais importantes da história da civilização hebraica. Esse fato ocorreu na época em que a cidade da Babilônia, né, situada hoje no atual Iraque, passou a instituir-se como um poderoso império na região, tá? Na região ali do Oriente Médio, sob a pessoa do rei Nabucodonosor II. E o cativeiro durou ali, né, como eu já disse, mais de 70 anos. Em 539, tá, pessoal, antes de Cristo, Ciro, né, o rei Ciro da Pérsia, invade a região, tá, conquista a Babilônia ali e acaba libertando o povo hebreu, né, onde eles acabam retornando lá para Israel. Ok, pessoal? Então foram aí 70 anos de cativeiro, né? 70 anos ali como escravos, ok? Bom, pessoal, a gente está quase finalizando aí a aula, ok? E a gente não pode deixar de falar, né, em hipótese alguma, não tem como, né? Deixar de falar do rei Davi, ok, pessoal? Esse rei que é tão importante aí para os judeus, né? Na verdade, até hoje, tá, pessoal? Até hoje, né, os judeus, eles esperam o retorno, né, de um rei, desse rei Davi, o chamado Messias, né? Quem que é esse Messias para os judeus? Esse Messias é o rei Davi, é o retorno, né, do rei Davi. Vamos aí conhecer um pouquinho a história desse grande rei, né, o rei Davi. Bom, pessoal, o rei Davi, olha só, um dos maiores feitos de Davi, enquanto ainda era jovem, foi derrotar lá o gigante Golias, né? Quem quiser aí, tá na Bíblia, lá Samuel 17. Diariamente, este valente filisteu afrontava, né, pessoal, com sua arrogância o exército israelita, né? Mas nenhum soldado se voluntariou a enfrentar a fúria do guerreiro grande, né, daquele gigante, até que Davi decidiu lutar em defesa da honra do exército e do Deus vivo, né? E se dispôs a enfrentá-lo. Então a história aí, Rei Davi e o gigante Golias, como vocês já devem ter ouvido falar, foi um dos grandes feitos aí do rei Davi quando ainda bem jovem, tá, pessoal? Quando ainda bem jovem ali, ok? Mas continuando aí, tá, pessoal? Então o rei Davi, durante seu reinado aí, ele teve grandes conquistas, né? Ele tomou Jerusalém dos jebuseus, tá? Ele retomou Jerusalém, alcançou inúmeras vitórias militares e realizou os reparativos para a construção do templo do Senhor, né? Depois da morte de Saul, ok, pessoal? Davi governou a tribo de Judá, enquanto o filho de Saul, tá? Isbosete governava o resto de Israel, tudo bem? Então, com a morte de Isbosete, Davi foi o cara que proclamou a união de todas as tribos de Israel. Então, por isso também, tá, pessoal, que ele é muito importante para os judeus. Ele acabou aí reunificando, ele uniu novamente ali
o povo de Israel. E é nesse momento aqui, tá, pessoal, na Era dos Reis, que o povo hebreu recebe o nome de judeu, né? Porque uma das principais tribos era a tribo de Judá, tá? Era a tribo de Judá, então daí vem o nome, judeu, por conta desse momento aí, ok? Então, depois que o rei Davi morre, tá, pessoal? Então, olha lá. Depois que o rei Davi morre, né, a morte de Davi marcou o fim de uma era na história de Israel, né, abrindo o caminho para a ascensão de seu filho Salomão ao trono. Mas, acima disso, seu legado deixou marcado na história a esperança messiânica da vinda de um rei descendente de Davi, né? Então, pessoal, depois que Davi morre, né, de acordo aí com os registros, né, já bem debilitado, né, já bem velhinho ali, depois que ele morre, então cria-se entre o povo de Israel, né, entre o povo judeu, essa crença de que Deus ia mandar novamente ali um rei, né, um rei Davi, o chamado Messias, ok? E esse Messias, tá, pessoal, para os cristãos, é Jesus Cristo. Ora, Kleber, mas não é Jesus Cristo o Messias? Pois é, para os cristãos sim, tá, pessoal? Mas para os judeus não. Os judeus, né, até hoje os judeus, os hebreus, eles estão aguardando o retorno desse rei, né? Mas não é um rei que faz milagre, tá, pessoal? Igual Jesus Cristo. É um rei lá que senta lá no seu trono, coloca sua coroa, né? E impõe ali suas regras, suas leis, assim como o rei Davi, ok? Então, tá, pessoal? Para os cristãos, então eu deixei aqui, tá? Que fique claro, para os cristãos, então esse rei é Jesus Cristo, ok? Então esse seria aí o novo, né? O novo rei Davi aí, ok? Para os cristãos, tá? Mas agora, pessoal, eu vou encerrando por aqui, porque essa é uma outra história. Nós já estamos entrando aí na história, né, de outra religião, que é o cristianismo, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero vocês aí na nossa próxima aula, onde abordaremos aí a história do cristianismo, a segunda religião monoteísta. Tchau, tchau e até a próxima.